Boa tarde a todos. Quero dizer que para mim é uma honra, uma alegria participar desse evento. Agradecer ao desembargador Souza Prudente, ao juiz Saulo Casale Bahia, pela deferência na lembrança do meu nome e me permitir retornar à Bahia de Todos os Santos, especialmente para tratar desse tema extremamente importante para a jurisdição e muito mais importante para a sociedade brasileira. E eu inicio essa minha intervenção, enquanto são colocados aí, ajustados os slides, para mencionar que duas são as premissas que norteiam o fenômeno da judicialização da saúde hoje no Brasil. A primeira premissa diz respeito a uma grande crise sanitária. A base teórica que nos levou à construção da teoria dos direitos fundamentais é exatamente a base teórica da Era dos Direitos de Norberto Bobbio. E a crise sanitária que se vivencia não apenas no Brasil, mas no mundo, levou à construção da chamada Era dos Não-Direitos. E esse aqui é um livro publicado 2 anos atrás por um professor da Universidade de Roma III, Alfonso Celotto, cujo título é exatamente a negação da Era dos Direitos. Ou seja, nós vivenciamos hoje a Era dos Não-Direitos. E na perspectiva do direito à saúde, isso ocorre por várias razões. A primeira delas é porque é uma superexpectativa da população. Se espera do Estado que o Estado conceda absolutamente tudo a todos. E uma outra grande perspectiva que leva a essa constatação de que nós vivemos a era dos não-direitos é exatamente o alto custo das tecnologias em saúde. Enquanto, como regra, o avanço das tecnologias nas outras áreas implica numa redução do custo, na área da saúde isso acontece de modo inverso. 30 anos atrás, desembargador Souza Prudente, ter um airbag ou um freio ABS em um automóvel era possibilidade de poucas pessoas, porque só os carros de luxo permitiam isso. Hoje não, hoje é um requisito obrigatório, porque esse custo barateou-se. Ao passo que as tecnologias em saúde é o inverso. E eu vou trazer aqui uma série de exemplos de tecnologias em saúde que custam 1, 2, 3 milhões de dólares. E só para concluir essa primeira parte, indicar que no início dos anos 2000, o Tony Blair, quando estava a candidatura para ser reeleito no Estado inglês, ele prometeu que iria construir um fundo para custear todos os medicamentos oncológicos no Estado inglês. Foi reeleito e construiu esse fundo. Projetou um orçamento para 1 ano, em 2 meses não havia mais dinheiro para custear as tecnologias em saúde. E no segundo momento eu vou mencionar exatamente por que isso acontece e trazer alguns exemplos de processos judicializados no Brasil que demonstraram isso. Então nós vivenciamos a era dos não-direitos. E na Itália, em geral, enfim, se tem uma análise muito concreta disso, né? Trouxe aqui 2 outros livros, Tutela da Saúde, o direito à saúde negado, privatizado e mercantilizado, e morrer sem saúde. Então essa é a perspectiva que se tem não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, exatamente por conta dessa dificuldade que os Estados têm de permitir a acessibilidade da população às tecnologias, aos medicamentos, aos tratamentos. E a segunda premissa é, se nós vivenciamos uma crise sanitária, uma grande crise sanitária de dificuldade de acesso às tecnologias em saúde, é que isso tudo vai desaguar no Poder Judiciário, e a realidade brasileira é que demonstra exatamente isso. Nós temos aí uma estatística de aproximadamente 1.700.000 processos judiciais tramitando no Judiciário brasileiro sobre judicialização da saúde lato sensu, e as categorias estão aí apontadas, mas há uma indicação, segundo o relatório Justiça em Números, se nós pegarmos a estatística do relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, há aproximadamente uma evolução de 300 a 400 mil processos por ano novos ingressados no Poder Judiciário brasileiro, tratando exclusivamente do direito à saúde. Portanto, é uma perspectiva muito importante e por isso nós estamos aqui debruçados a tratar desse tema. Pois bem, feitas essas 2 introduções, essas 2 perspectivas, enfim, sobre o cenário da judicialização da saúde, é preciso, portanto, fazer essa vinculação com a análise econômica do direito, que historicamente foi negada. Porque nós utilizamos, na perspectiva da teoria do direito à saúde, exatamente aquela ideia de que a saúde não tem preço e que a vida não tem preço, e que, portanto, isso impediria a internalização do custo, do impacto dessas tecnologias da saúde. E isso faz parte da nossa cultura, enfim, por conta de uma tradição, de uma série de fatores, e eu acho que muitos fatores já foram mencionados,
a falta de riqueza social, isso impacta de uma forma muito interessante nessa discussão, mas é exatamente isso. E aí tem uma apresentação, inclusive, da ministra Carmen Lúcia, que em um debate 3 anos atrás, quando ela estava na presidência do Conselho Nacional de Justiça, e especialmente do Conselho Nacional de Justiça, estava num debate junto com o ministro da Saúde, e o ministro da Saúde relatava o impacto financeiro da judicialização da saúde, e ela deu uma declaração dizendo que ela era juíza e ela não era ministra da Fazenda, portanto ela não tinha nada a ver com isso, com essa discussão de quanto vai custar o impacto da decisão judicial. Então isso mais ou menos reflete a cultura que tradicionalmente e historicamente nós temos no Brasil na perspectiva do poder judiciário. E aí, no Brasil é muito pouco estudado isso, a percepção que o judiciário tem em relação a isso, mas em outros países já se estuda. Esse é um livro aqui de 2017, publicado por um italiano chamado Luca Simonetti, que descreve exatamente isso, a ciência nos tribunais. E 2/3 da obra trata exclusivamente da judicialização do direito à saúde, também na Itália. E ele diz que, e o subtítulo demonstra isso, uma história italiana de horror legal e judiciário. Por quê? Porque nós temos, historicamente, exatamente essa dificuldade de analisar tecnologias em saúde nas suas múltiplas perspectivas, no plano da eficácia, da efetividade, da segurança, da acurácia e, em especial, do custo-efetividade. O quão melhor é um novo medicamento frente àqueles que já existentes e já incorporados no SUS. Então, esse tipo de reflexão, historicamente, passou lateralmente às decisões judiciais e que agora, nos últimos anos, passa a ser analisado por uma força de uma série de circunstâncias que eu pretendo aqui mencionar rapidamente. Então, a pergunta que se faz é exatamente essa. O custo dessas tecnologias, na perspectiva da decisão judicial, deve ser internalizado na decisão judicial? E é exatamente esse é o enfrentamento que a análise econômica do direito permite de ser realizado. E eu inicio, então, nessa perspectiva de responder, ou de tentar responder essa pergunta, mencionando o livro que o Luciano Tim abordou rapidamente no início da intervenção dele, hoje pela manhã, o The Cost of Rights, do Sunstein e do Holmes, mas destacando um aspecto curioso, que até eu gostaria de perguntar, não tive oportunidade, eu não sei se o Orlando tem alguma informação nisso, mas essa é uma obra de 1999, e até hoje não foi traduzida no Brasil. E, na minha visão, é o melhor livro que existe, publicado na literatura mundial, sobre teoria dos direitos fundamentais, porque faz uma análise honesta, clara e transparente de como se concretizar de uma forma adequada a teoria dos direitos fundamentais. E é interessante porque 2 anos a 3 anos atrás, os argentinos fizeram a tradução para o espanhol, El Costo de los Derechos, e no Brasil não se tem ainda a tradução do Cost of Rights para o português, para permitir que se facilitasse o acesso da internalização na teoria do direito fundamental, do direito à saúde especial, da teoria do custo dos direitos. Nessa perspectiva, quais são os fundamentos, portanto, que justificam na saúde pública, que é o que nos interessa aqui, porque nós, como regra, não julgamos processos de saúde suplementar, essa matéria é da Justiça Estadual, mas quais são os fundamentos que justificam a análise econômica na judicialização da saúde? Eu trouxe 2 fundamentos normativos. Um é de 2011, que é esse aqui, uma alteração na Lei 8080, e a Lei 8080 é a lei orgânica do SUS, regulamenta o artigo 196, 197 e 198 da Constituição, e que diz que cabe à Comissão Nacional de Tecnologias em Saúde, a CONITEC, fazer análise de incorporações das tecnologias em saúde no SUS. E ela precisa avaliar 2 requisitos. E quais são esses requisitos que nós, historicamente, não consideramos nas decisões judiciais? O primeiro deles é a evidência científica, que é exatamente comprovar a eficácia, a segurança, a efetividade e o custo-efetividade do tratamento. Isso é o que diz o inciso 1º do artigo 19, que é parágrafo 2º da Lei 8080. E custo-efetividade já dá uma noção de análise econômica. Mas o inciso 2º é muito mais claro, que diz o seguinte: é preciso avaliar economicamente, fazer a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação
das novas tecnologias, ou daquela tecnologia já judicializada, mas não incorporada, em relação àquelas tecnologias já existentes. Vale dizer, o quão melhor é uma nova tecnologia? Ela é 1% melhor do que aquela antiga? Ela é 10% melhor ou ela é 100% melhor? E qual é o custo desse 1% melhor, desse 10% melhor ou desse 100% melhor? É isso que, portanto, a análise econômica determina que a Conitec faça. E que nós, muitas vezes, desconsideramos as decisões de incorporação ou de opinar pela não incorporação, porque a Conitec opina e aí o Ministério da Saúde decide se vai incorporar ou não. E aqui eu só gostaria de abrir um registro, um parêntese rápido, de mencionar que a Conitec, se nós pegarmos o histórico, isso tudo consta do site da conitec.gov.br, em média, nos últimos 5 anos, teve o 3º melhor desempenho do mundo de agências de análise de incorporação de tecnologias em saúde. Só perde para o Canadá e para a Inglaterra. Em média, 60% de tudo que a Conitec avaliou foi incorporado e o Ministério da Saúde incorporou. Então é equivocado quem critica o SUS brasileiro e dizer que o SUS demora muito. Leia as estatísticas e acesse o site da Conitec para constatar isso. E ela está na frente das principais agências de regulação do mundo. Então, esse é o primeiro fundamento normativo que autoriza a internalização da análise econômica do direito. E volto a dizer uma questão importante: todo e qualquer sistema de saúde do mundo necessariamente faz análise econômica. Porque é preciso mapear qual vai ser o custo e o impacto financeiro de uma nova tecnologia. É preciso mapear quantos potenciais usuários e qual é o custo dessa nova tecnologia incorporada pelo sistema de saúde. E nessa perspectiva o Brasil anda muito bem porque adota os mesmos critérios que os 2 principais modelos de saúde do mundo utilizam, que é o Canadá e a Inglaterra. Esse é o primeiro fundamento. E o segundo é o fundamento mais recente, do ano passado, da lei de introdução, que o Orlando Neto rapidamente mencionou, mas que eu gostaria de registrar e depois até de conversar com os colegas aqui da Bahia, enfim, e saber qual é a aplicação, qual é o efeito prático hoje da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, especialmente por conta do consequencialismo. Porque na judicialização da saúde, por força dessa nova lei, é obrigatório, primeiro, não se pode mais decidir com base em argumentos abstratos. Portanto, aqueles argumentos retóricos, aquelas muletas argumentativas que nós historicamente utilizávamos nas decisões, não podemos mais utilizar, por força da primeira parte do caput do artigo 20. E a segunda parte, a parte final do caput, diz que nós precisamos considerar as consequências práticas da decisão. E aqui é um aspecto dúplice. A consequência prática vale tanto para incorporar quanto para não incorporar. Consequência prática, suponhamos que o objeto judicializado, o medicamento judicializado, seja um medicamento cuja não concessão pode causar uma epidemia para uma região. Isso é uma consequência prática. E, de outro lado, a demonstração de que a incorporação daquela tecnologia poderia causar alguma inviabilidade econômica nessa perspectiva. Então, o que eu tenho feito a partir da Lei 13.655? Já no meu despacho inicial, na parte final, no dispositivo, negando ou deferindo a tutela de urgência de medicamentos, eu já intimo as partes para que prestem informações sobre as consequências práticas e as alternativas possíveis àquela tecnologia judicializada. Para que eu já, de uma forma, falando por outras palavras, eu convide as partes para que elas me alimentem e eu, na sentença, possa deliberar sobre esses dispositivos aí, porque eu tenho a obrigação de tratar disso. O consequencialismo foi legalmente internalizado hoje na teoria da decisão judicial. E aí, o artigo 20 fala em consequência e o artigo 21, parágrafo do caput, na parte final, volta a repetir as consequências jurídicas e administrativas e, obviamente, as econômicas, por força dos 3 artigos, o 20, 21 e 22, também necessariamente precisam ser abordados. Então, vejam, colegas, que nós já temos 2 fundamentos que demonstram a necessidade de internalização na teoria da decisão, da análise econômica, na perspectiva seja do custo-efetividade, na perspectiva seja do consequencialismo das decisões judiciais.
Então, eu acho que esse é um aspecto importante para demonstrar, porque muitas vezes se diz, não, mas a análise econômica ou o impacto não é da minha responsabilidade. Mas veja, o que foi judicializado é uma tecnologia, como regra, que não está incorporada, porque, como regra, é isso que tem para nós, na Justiça Federal. Aquilo que não está incorporado no SUS. Então, o que não está incorporado no SUS exige exatamente tudo isso de análise, que, portanto, precisa ser reconhecido e analisado. Então, uma série de efeitos, né, do consequencialismo, a fixação de prazos razoáveis. Né? Então, muitas vezes se fala, não, mas o ente público não fez a licitação. Eu conheço que, basicamente, em todos os estados da federação, a indústria não tem mais participado de licitação para contratação de medicamentos de baixo custo. A indústria não tem mais interesse. Na última semana, no jornal Valor Econômico, foi matéria, desembargador Souza, prudente, foi matéria de capa do jornal Valor Econômico, o seguinte título: indústria farmacêutica não tem mais interesse em fabricar medicamentos de baixo custo no Brasil. Não quer mais. Querem fabricar medicamentos com um valor muito alto. Porque na judicialização, eles em escala ganham muito mais do que os medicamentos. Tanto é que o Ministério da Saúde já se reuniu nesse mês para começar um planejamento de o próprio Ministério, por intermédio de parcerias, fabricar as tecnologias, os medicamentos de baixo custo, porque esses a indústria farmacêutica não tem mais interesse, e isso se percebe a partir dos últimos anos que nós passamos a julgar processos de medicamentos baratos que já estão incorporados, que não foram fornecidos porque a licitação foi deserta. Nenhum laboratório apareceu para apresentar uma proposta. E aí nós vamos punir o gestor porque ele fez a licitação. Então vejam como é interessante a dinâmica da judicialização da saúde. Então, esse aspecto da economia da saúde, ou aquilo que se chama na ciência farmacêutica de farmacoeconomia, precisa ser trazido, porque nesse aspecto nós precisamos tratar toda e qualquer política honesta de alocação de recursos na área da saúde, passa pelo estudo da economia da saúde, que é exatamente o que se chama de farmacoeconomia. E o Ministério da Saúde tem um glossário muito interessante de categorias e de conceitos operacionais sobre essas principais terminologias que envolvem a economia da saúde. Algumas eu trouxe aqui, enfim, economia da saúde é o estudo das condições ótimas de distribuição dos recursos disponíveis para assegurar à população a melhor atenção à saúde e o melhor estado de saúde possível, considerando meios e recursos limitados, que isso, obviamente, o exemplo que eu mencionei do Tony Blair, lá nos anos 2000 da Inglaterra, demonstra que é um problema que não é exclusivamente do Brasil, mas do mundo, e quem estuda o sistema de saúde sabe muito bem que dessas dificuldades de outorgar à população as melhores tecnologias, as tecnologias mais avançadas de saúde. Economia de saúde, eficiência alocativa, análise de custo-utilidade, risco compartilhado. Então, são todas categorias que é importante que nós passemos a analisar e refletir. Se nós não soubermos, precisamos intimar as partes para que tragam elementos sobre essas categorias. Uma outra grande questão que se debate, que historicamente no Brasil foi esquecido, é o chamado risco compartilhado, que a grande parte dos países do mundo adota e nós não adotávamos. Felizmente, o atual ministro da Saúde passou a adotar, e eu já vou explicar em qual medicamento foi isso. O que significa isso? Políticas de resultado. O Estado só vai pagar determinado medicamento para o laboratório se houver comprovação da eficácia e da eficiência. Isso acontece em Portugal, isso acontece na Suíça, acontece na Inglaterra, acontece no Canadá, acontece nos países em que se tem um modelo de saúde assistencial, especialmente Canadá e o NHS na Inglaterra, um dos mais avançados do mundo. O que significa isso? Que o Estado não paga quando não tem comprovação da eficácia e do desfecho clínico útil ao paciente. E no Brasil, nós pagávamos tudo, como se nós tivéssemos dinheiro para custear absolutamente tudo. E o exemplo é exatamente esse. O Ministério da Saúde incorporou uma tecnologia chamada Spinraza, um medicamento cujo tratamento custa no primeiro ano R$1,5 milhão, para atrofia muscular espinhal, a AME, para tipo 1. E para os outros tipos, de 2 a 5, o Ministério da Saúde não incorporou esse medicamento. Mas isso é o seguinte para a indústria:
Vamos fazer um acordo. Você fornece esse medicamento, nós não vamos lhe pagar, e só lhe pagaremos se, no médio e no longo prazo, ficar demonstrado que haverá uma paralisação da evolução da doença ou uma progressão na perspectiva da saúde do cidadão. Então, isso se chama risco compartilhado no âmbito de política pública de saúde, e o Brasil, felizmente, acordou para essa realidade, agora, nesse último mês, e vai passar a adotar a chamada cláusula de desempenho, cláusula de sucesso ou risco de compartilhado. Por que o país pagava absolutamente tudo sem que houvesse uma comprovação científica do resultado? E aí vem a grande observação que eu gostaria de tratar aqui, nessa perspectiva, eu vou pular aqui e depois eu volto, do mercado regulatório. Possivelmente, e a literatura indica isso, eu vou trazer 2 livros em seguida que demonstram isso, a indústria farmacêutica hoje é a indústria mais poderosa do mundo, passou a indústria de armamentos. E eu vou trazer alguns exemplos aqui, rapidamente. O primeiro é desse do Spinraza, que é um medicamento que já foi judicializado para nós na Justiça Federal muitas vezes, cuja dose de ataque eu mencionei, são 4 ampolas, no primeiro semestre de tratamento, cada ampola custa R$280 mil. E no primeiro semestre são 4, no segundo semestre são 2 ampolas e cada ano precisa de 2 ampolas. Então, o início do tratamento é quase R$2 milhões. Esse medicamento foi judicializado no Brasil e nós concedendo liminares para condenar os entes públicos a fornecer. Pois bem, esse laboratório, a Biogen ou Biogen, distribui esse mesmo medicamento gratuitamente em 20 outros países do mundo. E a pergunta que me faz é, por que esse medicamento não é distribuído gratuitamente no Brasil? E a resposta me parece que é óbvia. Já foi, inclusive, documentada num processo judicial da Vara Federal de Porto Alegre, a vara especializada em saúde. A própria Biogen reconheceu implicitamente isso. Para que eu vou distribuir esse medicamento se os juízes do Brasil condenam os entes públicos a pagar? Então, é óbvio que, quando eu consigo internalizar um medicamento cobrando, eu vou cobrar. O laboratório não conseguiu internalizar aquele medicamento em vários outros países, incluindo Inglaterra, Canadá, o que ele faz? Ele entrega esse medicamento para permitir a introdução dos usuários naquela tecnologia de saúde. Então, isso é demonstração de como nós somos manipulados. O segundo, eu vou pular o segundo exemplo, que eu já estou com 20 minutos, eu estou contando aqui o tempo, 22, é do eculizumab, que foi o tema objeto do workshop, do debate com o pessoal. Rapidamente, esse medicamento foi judicializado no Brasil por 10 anos sem ter registro na Anvisa. E por que isso? Porque a indústria, obviamente, não tinha interesse em registrar. Se nós autorizávamos o fornecimento desse medicamento sem registro na Anvisa. A Anvisa faz o quê? Faz análise de segurança do medicamento. Mas quem precisa pedir? É o próprio laboratório. E por que ele não pedia? Porque, a partir do momento que se obtém o registro da Anvisa, o passo seguinte é ir para a Câmara de Medicamentos, a chamada CMED, que faz a precificação das tecnologias em saúde no Brasil. O que é precificar as tecnologias em saúde? É fixar um valor teto de comercialização. Então, se ela não pede o registro, ela nunca vai ter um valor teto de comercialização. E o exemplo que eu gostaria de trazer é exatamente esse, porque esse medicamento já foi considerado o medicamento mais caro do mundo. 5 anos atrás foi objeto de uma capa da revista Época, em que contava a história do cidadão que saía de Campinas e ia todo mês fazer aplicação de medicamento no Hospital Sírio-Libanês e custava ao ano o tratamento $400 mil. Em março de 2018, esse medicamento foi registrado na Anvisa. No mês seguinte, ele foi precificado e hoje ele foi incorporado no Sistema Único de Saúde ao custo anual de R$12 mil. Então, vejam como funciona a dinâmica da indústria farmacêutica e que nós, muitas vezes, somos, de uma forma ignorante, porque não nos é levada essa informação, nós somos coadjuvantes, somos partícipes desse tipo de esquema que é utilizado, que foi, inclusive, objeto de condenação desse exemplo seguinte, que eu vou pular, que aconteceu na Itália, em que 2 laboratórios foram condenados a pagar uma multa milionária de $80 milhões de euros, por 2 tecnologias que são muito judicializadas lá, e que são muito judicializadas coincidentemente aqui, que é o ranibizumab, o bevacizumab, o Avastin e o Lucentis, que todos nós da Justiça Federal já julgamos esse tipo de judicialização para DMRI, degeneração macular, em razão da idade.
Então vejam como é a demonstração disso. E a literatura, vejam, esse aqui é o Peter Gott, que foi diretor técnico da Cochrane, e a Cochrane é uma das mais respeitadas empresas, na verdade sem fins lucrativos, organizações, não é uma empresa, é uma organização, uma das mais respeitadas do mundo em fazer análise de evidências científicas. E ele escreveu esse livro aí, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. A indústria é tão poderosa que afastou ele da direção da Cochrane da Dinamarca. E aí ele escreveu esse livro aí. Na verdade, ele escreveu antes, e a indústria viu, você está contra, você está divulgando algo que a gente faz, mas não gostaríamos que fosse divulgado. E ele, felizmente, foi traduzido aqui no Brasil, então fica esse registro. As influências comportamentais do direito. Já se falou do Richard Thaler, né, da economia comportamental, que se tem isso no dia a dia, né, de que forma que isso pode ser aplicado. Vejam só, eu trouxe aqui rapidamente um exemplo da jurisprudência. O STJ tinha um entendimento de saúde suplementar, mas que vale para exemplificar a economia comportamental na judicialização da saúde. O STJ dizia o seguinte: quando uma operadora nega um tratamento, automaticamente é cabível, in re ipsa, o dano moral. Era automático. E isso mudou faz 3 anos. Não é mais automático. Mas se ele é automático, isso fomenta o quê? E essa é a decisão do ministro Cueva, 2016, que mudou esse entendimento, dizendo, olha, é possível afastar sem que obrigatoriamente haja a fixação de dano moral. Então, se automaticamente isso vai ter a fixação do dano moral, o advogado vai perguntar para o seu cliente e vai dizer, olha, cliente, você quer fazer um acordo com a operadora ou você quer judicializar e aí a gente vai ganhar 10, 15, 20 mil reais de dano moral? É óbvio que, pela economia comportamental, o cidadão vai querer ganhar o dano moral. Então, vejo como nós acabamos influenciando o comportamento do cidadão. O Luciano Tim falou o exemplo da prisão em segunda instância, eu cito esse exemplo aqui no âmbito do direito à saúde. Eu já caminho para o meu final, porque eu estou com 26 minutos, tenho 4 minutos e pretendo concluir no meu tempo. E esse é o outro livro que relata muito bem isso. O título é, a Márcia Angel, né, a autora, A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, e aí ela conta exatamente tudo o que se passa, e que muitas vezes isso acontece nos estados, e nós punimos os governadores, o secretário de saúde, tem juiz que manda prender o secretário de saúde, e muitas vezes sem saber exatamente o que está por trás da discussão. E quando se investiga exatamente, se percebe que há uma dificuldade muito grande de gestão hoje. Ser secretário de saúde, e eu reconheço porque eu estudo isso, ser secretário de saúde, hoje seja municipal ou estadual, é muito difícil por conta disso, porque os laboratórios não querem mais participar de licitação. A judicialização no Brasil é muito mais útil, mais rica, produz uma riqueza muito maior para o laboratório do que o fornecimento, do que a própria incorporação. Felizmente, a Conitec, que é um órgão basicamente, em que se observa a meritocracia, tem feito estudos muito importantes nisso para tentar coibir e evitar, portanto, que isso seja uma disseminação no Brasil. De qualquer forma, tudo isso nós precisamos considerar. O envelhecimento da população, a medicina em excesso, os recursos escassos, interesses privados, interesses políticos, o alto preço dos tratamentos, a falta de concorrência no mercado. E eu iniciei essa minha intervenção falando do Norberto Bobbio, que já é conhecido de todos nós. Pois bem, o filho de Norberto Bobbio, Marco Bobbio, é médico, cardiologista em Turim, e tem esse livro aqui, que, na minha visão, é a análise econômica da medicina. Norberto Bobbio é um dos filósofos do chamado Slow Medicine, que indica a impossibilidade de adoção de uma medicina invasiva, daquilo que nós chamamos de obstinação terapêutica. A nossa judicialização, especialmente nos casos oncológicos, é aquela judicialização muitas vezes do fim da vida, em que o cidadão muitas vezes está numa situação irreversível, ou muitas vezes da judicialização em que o cidadão já se encontra entubado, com respiração artificial, com alimentação artificial, e nós judicializamos para fomentar ainda tentativa de outros tratamentos quando não há mais reversibilidade. E a pergunta que se faz, e hoje já se estuda também o direito à morte digna. Qual é o melhor lugar para o cidadão morrer? No hospital ou no seu ambiente familiar, perto da sua família, dos seus filhos, dos seus pais? Então, isso é uma grande discussão que se tem hoje também no âmbito da judicialização da saúde. E o Marco Bobbio, na minha visão, é o cidadão, vejam que interessante, filho de Norberto Bobbio,
que introduziu a medicina baseada em evidência na perspectiva da análise econômica. É um texto muito interessante, eu recomendo a leitura de quem gosta da judicialização da saúde. Esse livro tem tradução de 2014 para o português, e o Slow Medicine 2.0 é esse livro aqui, Tropa a Medicina. O uso excessivo da medicina pode não ser bem para a saúde das pessoas. O que o Marco Bobbio diz é o seguinte: esse aqui não tem tradução ainda para o português, ele é de 2017 na Itália, em breve será traduzido aqui, porque ele é muito na área da saúde, muito reconhecido no Brasil. E o que ele diz é o seguinte: há hoje a medicalização da vida, o cidadão vai no médico, se o médico não prescreve o medicamento, esse médico não é bom, ele vai em outro médico até que aquele médico prescreva. Então há, portanto, ele diz que há uma McDonaldização da vida, é como se fosse uma atuação fast food. A medicina virou fast food, e é essa a crítica que ele faz. E, pois bem, eu ia falar um pouco aqui do impacto da inteligência artificial, mas já estourou o meu tempo, e aí, enfim, deixo isso aqui para um segundo momento, mas me parece que a judicialização da saúde caminha para análise exatamente disso, da medicina de ponta, da judicialização da saúde de ponta. E aqui o Klaus Schwab tem um livro muito interessante, cuja leitura também recomendo, A Quarta Revolução Industrial, que demonstra exatamente como é a medicina de hoje e como é a judicialização e como será a judicialização do futuro. E eu encerro, então, trazendo mais 2 livros aqui, né, do Posner, enfim. Eu considero o Posner um injustiçado, tanto é que nesse livro aqui ele teve que fazer uma apresentação para o público brasileiro, porque o público brasileiro interpretava o Posner como um instrumento de negar direitos fundamentais. E ele disse o seguinte: olha, não sei quem fez esse tipo de análise, porque eu jamais disse isso. Pragmatismo jurídico não é isso. A análise econômica do direito não é isso. É simplesmente fazer uma análise mais honesta, transparente e clara daquilo que deve ser lido como economia da justiça. Esse é o título do livro, e esse é o outro livro também publicado aqui no Brasil. Então, me desculpe, eu passei 1 minuto e 40 segundos, me desculpe, mas era isso que eu gostaria de trazer, e agradeço mais uma vez pela deferência na lembrança do meu nome, e fica o meu contato aqui à disposição. Muito obrigado.